A partir de agora para conversar sobre política e sobre os rumos aí do MDB aqui em Goiás. Na última semana, o governador Ronaldo Caiado foi ao diretório regional do partido para convidar o MDB para compor a chapa majoritária na eleição do ano que vem, 2022, quando Caiado deverá ser candidato à reeleição. E aí o MDB está fazendo discussões internas para saber se atende ou não esse convite, se compõe ou não a base do governador Ronaldo Caiado. E sobre o partido, então, essa definição que em algum momento virá, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, em áudio e vídeo, com o deputado estadual Paulo César Martins. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Sagres. Deputado, o que é que o senhor defende para os rumos aí do MDB? Essa discussão, na visão do senhor, tem de ser já encerrada no próximo mês? O presidente Daniel Vilela apontou aqui em entrevista à Sagres, em outras declarações também, que essa visita do governador acaba forçando, obrigando o MDB a responder logo o convite do governador e que isso deve acontecer aí nas próximas semanas. A gente imagina que até o final de setembro. Enquanto isso, Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, mantém a pauta por uma candidatura própria e acha que essa decisão só tem de ser tomada lá para fevereiro ou março do ano que vem, antes da janela partidária. O que é que o senhor defende, deputado, para essa decisão do MDB? Olha, nós estamos numa democracia. O MDB, na sua pauta de existência, sempre lutou pela democracia. Respeitamos os adversários, respeitamos os companheiros e a militância do partido, sempre colocou e pautou dentro do diretório as discussões em todos os âmbitos. Nós não podemos, de forma alguma, pautar os nossos interesses pessoais, né? E eu vejo que o MDB tem aí, logicamente, com a presidência do jovem Daniel Vilela, filho, então, do Maguito Vilela, que dentro de um papel de estadista fez muito, não só para o partido, quanto para o estado de Goiás e para o Brasil. Deixou um legado, e esse legado nós não podemos passar por cima dele, arriscar as nossas histórias. E o MDB, por si só, tem de discutir com a militância, os ex-deputados, prefeitos, discutir também com os delegados que votam na convenção, porque certamente dentro do estatuto a convenção é só na época de estabelecer a lei eleitoral para escolher os candidatos a governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Embora com essa intenção de um e outro dentro de fazer uma aliança com a chapa branca, o MDB, com toda certeza, tem também o interesse de ter candidatura própria. E o presidente precisa unir essas forças, chamar todo o diretório e, além de tudo, acho que fazer um plebiscito, fazer uma cédula eleitoral, pôr as duas questões em pauta e discutir, se for o caso, pôr em votação. Acho que é o momento da democracia e é o momento que o presidente mostrasse que teria uma posição de não coronel, de não de imposição e de também não estabelecer barganha. O MDB sempre, por uma conduta até do nosso ex-governador, então nosso líder Maguito Vilela, sempre colocou que todo partido grande tinha de ter candidato e disputar, como o MDB é um partido de lutas, um partido da inclusão social, um partido que teve uma participação dentro do nosso país, dentro do estado de Goiás. Ele tem de fazer essa discussão, ele tem de pautar e estabelecer a democracia dentro do próprio partido. Não podemos atropelar a democracia. Não seria também assim dourar a pílula, gastar esse tempo? Porque o que a gente está vendo agora
é uma sequência de definições, assim, de publicação de notas, de manifestações públicas aí de diretórios do MDB, Anápolis, Rio Verde, vários lá da região norte, aqui em Goiânia também com os vereadores. Parece ser mesmo majoritário esse sentimento governista dentro do partido, essa intenção de compor com o governo de Ronaldo Caiado. Essa divergência não é muito pequena dentro do MDB? Eu não vejo não, porque, veja bem, eu conversei com alguns vereadores de Goiânia e os vereadores colocou a pauta que o Daniel fez numa reunião e ele mostrou a sua vontade, viabilizou uma pesquisa que ela não pode ser pautada agora, pesquisa que o governador está na frente, porque ainda não tem o concorrente do governador. Nós estamos estabelecendo uma candidatura própria com interesse de um companheiro do MDB querendo ser candidato a governador, e nós temos de exaurir esse momento. E alguns companheiros, inclusive candidato a deputado estadual, preocupados que não tem chapa. Nós vem ao longo dos anos aí de várias candidaturas sem chapa, tanto de deputado estadual e federal, falta de credibilidade, falta de assumir uma posição, de estabelecer candidatura própria. Tem muitos companheiros do MDB que quer ser candidato a deputado estadual, mas coloca que tem que ter candidatura própria, porque senão não vai ser candidato. Então, eu conversei com 2, 3 vereadores e ele falou, Paulo, parece que algumas pessoas querem e tudo. E aí eu conversei com os delegados do partido que vota na convenção, que estabelece ali um papel dentro do estatuto, e eles não estão de acordo. Então, eu acho que o presidente está fazendo um papel errado, rasgando a sua história. Ele tem que reunir o diretório, ir lá e discutir, chamar todo mundo. Ele não pode fazer com meia dúzia. Meia dúzia não manda no partido. Eu respeito muito bem os vereadores que têm uma história, os vereadores que têm um trabalho importante dentro do partido, que inclusive ficou à mercê e não foi nem conversado com eles quando estabeleceu a construção da Secretaria da Prefeitura de Goiânia. Então, nós não podemos deixar de conversar com os companheiros, embora o MDB venha ao longo dos anos fazendo isso só na época, e aí pelos seus próprios interesses. Nós não podemos marchar no partido dessa forma. A democracia que o partido sempre estabeleceu e tem de conversar com todos, exaurir com todos os companheiros. E aí tem uma delegação. Os delegados do partido são eles que vão, não é nem o presidente do MDB vota, o presidente não vota, quem vota é o delegado do partido. E existe essa convenção para isso. Então, o presidente precisa exaurir dentro do partido, conversar com todos, reunir, ter coragem de reunir, ouvir aquilo, o descontentamento que vai ter, que é natural, e aí ele estabelecer um propósito de poder mostrar a viabilidade que fazer essa coligação com a chapa branca. Embora ele tinha de respeitar que nós temos um candidato a governador, um jovem, né, que, por uma razão estabelecida, política dentro de uma gestão feita, inclusive, por próprio Marguito Vilela, o Gustavo Mendanha surpreendeu e mostrou em uma posição confortável, de confiabilidade, deputado, de respeito, com a gestão, enfim. Ele deu conta de fazer isso. E o partido precisa, deputado, ouvir o Gustavo. O partido precisa buscar isso com o Gustavo. Deputado estadual Paulo César Martins, do MDB. Deputado, ouça o questionamento da Cileide Alves. Bom dia, deputado. Bom, o senhor está pedindo aí para o Daniel ouvir os membros do partido e eu pergunto assim, o que ele está fazendo? Ele não está ouvindo os membros, não está conversando com cada grupo? Não, o partido não tem grupo, o partido não existe grupo, existe descontentamento, divergência, ele tem de reunir que ele, ao longo dos seus
quase 6 anos de presidente do MDB, ele nunca reuniu o diretório para poder discutir o diretório, discutir os projetos, discutir as ideias. Por exemplo, ele está com essa ideia de fazer aliança com a chapa branca, ele tem que levar para os 71 membros, chamar todos os companheiros, sentar na mesa e dizer, ele não pode fazer isso com meia dúzia que apoia ele não pode fazer isso, ele está fazendo. Ele não pode só chamar meia dúzia de vereadores de Goiânia, meia dúzia de vereador de Aparecida, meia dúzia de vereadores de uma cidade, ele tem de chamar o diretório inteiro, ele tem de conversar com todos. Meia dúzia manda. Sim, mas ele já disse que vai fazer uma reunião expandida do diretório, que está conversando com cada... Quando eu digo grupo, deputado, eu falo por região, né, um grupo do Norte, um grupo de Goiânia, outro grupo de Anápolis, nesse sentido. E ele também disse que vai fazer, a intenção dele é fazer uma convenção ampliada. Isso resolve? Não, eu não vi ele falando isso. Ele falou aqui na Sagres. Não, eu ouvi ele falando que vai a tempo, vai fazer a convenção o ano que vem. Agora ele vai ouvir as lideranças. Eu entendo que o estatuto não fala isso, mas está tendo divergência entre candidatura própria e ele está defendendo a candidatura de aliança com a chapa branca. Primeiro, a gente não entende isso, mas esse é outro fato. Agora, como está tendo essa divergência, o que ele tinha de fazer? Ele tinha de convocar o diretório, 71 membros do MDB, ele tinha de fazer isso, chamar os delegados do interior. Nós tínhamos 180 diretórios, inclusive o nosso diretório ele foi prorrogado na gestão do Nacional para o março do ano que vem. Ele fez uma eleição agora e era para ele prorrogar os diretórios, 180 diretórios, que estava em vencimento agora, ele não prorrogou só aqueles que ele tinha interesse de prorrogar, que ficou dos 180, ficou 41. Então, nós estamos querendo, porque ele tem a legitimidade e a caneta para fazer isso, eu tenho certeza, como um jovem democrata que ele é, de que aprendeu a fazer política com seu pai, ele possa fazer isso, chamar os 41 membros delegados do partido e fazer aqui uma mini convenção, colocando com muita tranquilidade para discutir e, além de tudo, votar quem quer escolher candidatura própria e quem quer escolher aliança com chapa branca. Muito fácil, essa é a democracia. E como um jovem, e eu que sou militante no MDB há muito tempo, eu entendo isso. Nós não podemos fazer isso a troco de caixa. Nós não podemos fazer isso sem estabelecer essa democracia que o MDB sempre lutou. O MDB sempre foi às ruas para buscar o entendimento do fortalecimento amplo de todos poder falar, exaurir, mesmo que tenha divergência de ideias. Nós não podemos continuar o que nós estamos fazendo. Lá em Brasília, meia dúzia manda, aqui meia dúzia manda. Nós temos de estabelecer e abrir uma carta aberta na mesa para poder discutir, e há uma contrariedade, há uma divergência, e vence a maioria, põe em votação. Não é uma eleição, não vence a maioria. O governador não ganhou do Daniel com maioria. Então é assim que nós temos que fazer. A democracia, ela precisa ser estabelecida. E mais ainda, o MDB é o que mais brigou por essa democracia. Deputado, o senhor, juntamente com o Gustavo Mendanha, estiveram com a direção nacional anteontem em Brasília. Foi tratado o assunto Goiás? Olha, nós fomos convidados, aliás, o Ulisses Guimarães, com seus pensadores, os estadistas do MDB que nós temos aí, e eles hoje estão fazendo um papel importante que fizeram, um planejamento para o governo, um planejamento da inclusão social, um planejamento
de fortalecer a gestão. E, nesse momento, todos estão trabalhando para ter uma candidatura própria no governo federal. E isso nos fortalece aqui no governo estadual, em todos os nossos estados. Então, nós vamos ter um trabalho aí que o Daniel não está vendo isso, que o nosso diretório nacional vai ter uma candidatura própria. Inclusive, está em discussão da nossa senadora Simone, que é uma mulher, né, que tem um trabalho magnífico e que está apresentando uma proposta para o Brasil, de modo que nós precisamos, inclusive, buscar dentro desse entendimento o fortalecimento de poder estabelecer essa estrutura do partido. Então, vamos fazer isso. E lá nós conversamos com todos os companheiros na oportunidade, os companheiros da Executiva do Nacional colocou aí uma disposição muito grande de ter candidatura própria, tanto a presidente da República quanto nos estados todos. Então, é uma outra pauta que o Daniel precisa pautar dentro do diretório, porque aí, se ele não pautar, como é que nós vamos estabelecer dentro da democracia? Aí vamos entrar num processo de divergência, de contrariedade jurídica. Nós não podemos fazer isso. Um jovem que tem uma posição confortável, um jovem que tem uma inteligência, ele precisa estabelecer, mesmo que ele seja advogado, mesmo que ele quer fazer uma aliança com a chapa branca, porque ainda eu não fui convencido e não entendo isso, mas que ele possa, inclusive como filho de um grande estadista que deixou um legado para ele no estado de Goiás como MDBista, ele teria de poder estabelecer essa pauta. É essa pauta que nós estamos pedindo para ele. Nós estamos praticamente, com muita humildade, falando isso com ele. Nós não podemos ir para a arrogância, nós não podemos ir para a briga. Essa briga, ela não é salutar para o partido, não é salutar para ele, não é salutar para o estado de Goiás, um partido que sempre teve uma posição confortável de uma candidatura discutida, como ele mesmo teve vários problemas na candidatura dele para governador, não pautou os candidatos a deputado estadual, não pautou os candidatos a deputado federal. Nós tivemos 4 deputados federal na candidatura de governo dele, tivemos 13 candidatos a deputado estadual, como a gente poderia ter 25 candidatos a deputado federal, tivemos 4, como nós poderíamos ter 60 candidatos a deputado estadual, tivemos 13. E o jeito que está indo, nós não vamos ter nem candidato a deputado estadual nem federal, porque nós não estamos tendo uma condição de conciliar e buscar uma posição de estratégia, de respeito, de consideração e de confiabilidade. Rubens. Deputado, e se a decisão for essa mesmo? Se for essa mesma decisão de fazer aliança, de compor a chapa majoritária do governo no ano que vem, qual deve ser o rumo de Gustavo Mendanha e do senhor também, que hoje são lideranças aí dessa divergência no MDB? Eu espero, com toda certeza, em relação à pauta, embora o estatuto estabeleça uma convenção para o ano que vem. Mas dentro da democracia eu espero que o Daniel possa chamar todos os delegados e, historicamente, pôr em votação. Ele tem de fazer isso. Nós vamos esperar ele fazer isso. Há uma posição que diga que ele vai reunir o diretório com os delegados e fazer uma mini convenção. Há umas pessoas falando essa palavra, pondo palavra na boca do Daniel. Se ele fizer isso e a maioria demonstrar que a aliança é importante, que o Gustavo não tem competência para ser candidato a governador, que o povo hoje que está aí voltado para poder indicar o nome do Gustavo para ser governador, que eu não acredito que o partido vai fazer isso, aí nós temos, depois de pensar o que vamos fazer se nós vamos
não ser candidato. Eu tenho que falar por mim, eu não posso falar por Gustavo. Se eu vou ser candidato, que eu acho que não vai ter chapa, se eu vou para outro partido, mas hoje, de 100% da minha vida política, eu não tenho interesse de sair do MDB. Provavelmente, hoje eu estou tranquilo para dizer, até se possível, não ser nem candidato a deputado estadual, nem federal, né? Embora que se eu tivesse o diretório, eu ia colocar meu nome para ser candidato a governador. Mas eu não tenho essa possibilidade, não trabalhei para isso, então nós vamos esperar, e eu espero com muita tranquilidade, como militante do MDB, como sempre lutei, aliás, já fiz até coisas desconfortáveis para contribuir para o partido, brigando para o próprio Daniel, quando eles queriam tomar o diretório para apoiar o Caiado, que nós não deixamos, né? Tivemos aí processo, briga, tiro no diretório, enfim. E hoje está muito fácil. E que antes, por que não foi antes para o Caiado e agora está querendo ir? Não estou entendendo essa compostura política, embora que a gente, política é momento, mas eu sou do MDB e vou continuar lutando para a militância do MDB. Tem divergência e nós temos de respeitar as divergências e respeitar as ideias dos companheiros. E vamos amadurecer, nós precisamos amadurecer. E eu ainda acredito e vou orar muito para que o Daniel possa tirar acho que o ouvido dele está tampado e ele, o olho dele também está um pouco mascarado. Então eu acredito que nós, ainda o Daniel, vai ter uma compreensão, porque eu não acredito que o Caiado vai entregar essa vice-governadoria para ele. Eu não acredito. Ele tem aí um punhado de gente que é contra ele, né? Tem o deputado Lissaulo, que quer ser vice-governador. Tem o Adib, que com os prefeitos não aceita ele lá na chapa. E tem também o senador Vanderlan, que já colocou que também, se o Daniel for para a chapa, não vai estar com ele. E o Daniel, ele sozinho não dá conta de eleger o Caiado. O desgaste do Caiado hoje é muito maior do que antes. Então eu não vejo hoje o Daniel tendo essa condição de poder levar o MDB inteiro para apoiar o Caiado. Então ele não vai ter essa tranquilidade. Eu, por exemplo, mesmo que o Daniel consegue viabilizar isso numa convenção que eu não acredito de colocar ele como vice-governador da Chapa Branca, eu, como PMDB, não vou votar nele, não. Porque eu sempre lutei, né, embora quando o Caiado veio para o MDB, e eu ainda falava muito bem, Caiado, você veio para o nosso lado, você xingava nós de ladrão, boca preta, não sei o quê, e veio para cá, porque agora você sabe que o lado de lá que rouba. Você vai explicar isso. Ele nunca explicava. Na campanha, ele trabalhou, ganhou a eleição, que o MDB trabalhou para ele. No segundo turno, quando precisava dele numa reunião, ele desmaiava e não falava nada. Então, como que nós vamos acompanhar um cidadão desse? Ele comprometeu na campanha, que criticou a titularidade dos professores, que o Marconi tirou, e falou que ia colocar. Ontem, eu até acreditava que ele ia voltar à titularidade. Não voltou, não tem compromisso. Ele prometeu que ia tirar o ICMS da gasolina. Não tirou. Então ele não tem palavra. Como que eu, MDBista, militante no MDB, vou apoiar um cidadão desse? É um homem médico, diferente, mas na política, tudo que ele mostrou, ele não está entregando. Então eu não vou acompanhar esse cidadão. E como membro do MDB, não sou obrigado a acompanhar ele. Deputado, não há também uma certa incoerência do senhor, porque o senhor, ao longo desse mandato na Assembleia Legislativa, já foi considerado como deputado da base do governador lá, entre os deputados. O senhor era um voto considerado do governo, né? O senhor votava com o governo em determinado momento, tinha inclusive indicações no governo. O que é que mudou de lá para cá? O senhor agora se considera da oposição na Assembleia ao governo?
Na verdade, eu nunca fui do governo, nem da base, porque eu não tive a oportunidade de participar da base do governador. Eu indiquei cargo, sim, no governo do Caiado. Não nego, não. Fui lá, eu ofereci para ele, para poder, a sua honestidade, o seu respeito, o carinho, eu iria fazer uma gestão junto com ele. E ele, quando mostrou para nós, eu, inclusive, não iria votar na Previdência, pondo 14,25% dos professores, mostrei para ele, ainda falei, olha, minha mãe é professora, Caiado, e ela morreu no dia da professora, eu não posso votar. Ele pediu que eu pudesse votar no projeto que era para ajudar a questão da economia do Estado, junto com o governo federal, e que ele iria, na proposta, voltar à titularidade, que iria dar uma representatividade melhor em troca da previdência dos professores. E eu dei esse voto de confiança para ele. E ele ainda falou para mim, confia em mim, que eu sou homem de palavra. E esse homem de palavra, ele não é, porque ele não fez. E eu vim dando para ele a oportunidade, várias, para que ele pudesse restaurar essa posição dele. E como ele não fez, eu comecei a ficar quieto na Assembleia, eu parei de tomar atitude, tentei falar com ele há praticamente 1 ano e 8 meses, ele não atendia, nunca me atendeu, e ainda uma falácia dele, que eu tinha 100 mil de cargo no governo e eu estava mamando e miando. Eu provei para ele que eu não tinha 100 mil de cargo no governo, que inclusive eu tenho a relação de todos os cargos que eu tenho, e se ele quiser e vocês quiserem, eu posso apresentar isso, porque eu acho que o governo tem de estabelecer respeito. Eu não sou boi dele, eu não sou deputado que ele põe um cabresto em mim e vai fazer eu votar em todas as matérias. Eu não faço barganha. Aí eu falei para ele, devolva os cargos, você pode demitir. Eu não faço barganha. Inclusive, veio me oferecer para que pudesse readmitir os cargos meus, dar mais cargo. Eu não quero. Eu poderia estar no governo, eu poderia ter as benéficas do governo, eu poderia, mas eu não faço barganha, eu não troco cargo por direito que eu preciso ter. Poderia ser mais fácil para mim, então mais cômodo para mim, mas eu não quero ser o mesmo como ele é, eu não quero ser como ele está pondo cabresto nos deputados da Assembleia. Pior ainda, porque se não votar, demite. Eu falei, pode demitir. Então, nós não podemos entrar nesse momento de poder ser cabristeado, ser lagartixa do governo. Eu errei em votar contra os professores, porque ele garantiu que ia voltar à titularidade. Possivelmente, ele pode até colocar o projeto hoje na Assembleia Legislativa, e aí eu vou dar os parabéns para ele, que ele vai ser homem para fazer isso. Eu não sei, mas eu não confio nele e não vou ser cabristeado para poder trocar cargo de governo, e aliás, uma mixaria de cargo, né, que é vir aí com 30 mil reais e ainda fazer uma barganha. Se não votar, vou demitir. Que demite. Mas agora, deputado, agora o senhor se considera da oposição? Eu não sou oposição, porque é o seguinte, oposição seria oposição lá de xingar, ficar... Eu nunca fui. Inclusive, eles me chamaram para poder apoiar o Caiado. Ó, nós vamos te dar os cargos que você tem do Marconi. Eu olhei para ele, para o nosso líder e para o secretário, então, Ernesto. Eu falei, não, pega aí os cargos que eu tenho do Marconi, então. Aí chegou lá, eu não tinha cargo nenhum. Eu nunca tive cargo com o governo Marconi. E alguns projetos eu votei contra, inclusive a titularidade, que a maioria que está na Assembleia votou contra a titularidade e hoje está apoiando o governador. Eu não apoiei. Então, eu busquei e fiz o papel que precisaria fazer em troca de poder fazer o bem-estar para o Estado de Goiás. E vou votar nos projetos que é importante para os goianos, e o que não é importante eu não vou votar, e não vou votar mesmo. Obrigado, deputado, pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando a agenda do MDB, né, as discussões aí com divergências, inclusive, e sempre
A gente agradece aqui a disponibilidade do senhor de conversar com a gente. Um bom fim de semana, bom trabalho também, deputado. Obrigado. Bom fim de semana para todos. Obrigado aqui pela entrevista. Conversamos com o deputado estadual Paulo César Martins, o PC Martins, do MDB, ao vivo no Sistema Sagres de Comunicação, sobre o MDB, que vai tomar uma decisão diante do convite feito pelo governador Ronaldo Caiado para compor a base do governo e a chapa majoritária em 2022, e também sobre esses posicionamentos lá na Assembleia Legislativa. Destaque a íntegra dessa conversa com o deputado Paulo César Martins. Você confere a seção do nosso portal, o sagresonline.com.br.